Olá, aqui iniciamos a apresentação a respeito de mitos e verdades sobre o PMMA, o polimetilmetacrilato. A minha declaração de conflito de interesses é nenhum, eu não sou speaker, não sou representante de nenhum laboratório, não tenho nenhum vínculo com nenhum tipo de laboratório que produz PMMA ou mesmo de outros preenchedores ou outros implantes. Para esse trabalho, eu revisei as publicações indexadas sobre PMMA após 2007 e com uma atenção maior aos trabalhos que foram apresentados nos últimos 5 anos. Então, todas as referências dos trabalhos estarão nos slides e eu tenho todos os trabalhos disponíveis. Se você precisar, eu posso disponibilizar os trabalhos após 2007, sempre atentando para as referências que foram usadas nesses trabalhos, porque 2007 foi um ano bastante importante para o PMMA. Especificamente sobre o produto PMMA, o polimetilmetacrilato, ele é um polímero. Nosso organismo trabalha melhor com polímeros do que com monômeros. Há a história do metilmetacrilato, que não era um polímero na nossa literatura, mas eu não incluí neste trabalho, nesta apresentação, porque ele não é mais utilizado na prática médica. Assim como outros produtos, como ácido polilático, policaprolactona, polidioxanona, hidroxiapatita de cálcio, é um produto sintético. Então, não tem origem animal relacionada ao PMMA e aos outros bioestimuladores e alguns volumizadores, diferente do ácido hialurônico que tem origem natural. Ele é inerte e essa característica é muito importante, ele não produz nenhum resultado diferente da sua presença no tecido, ele não interage com as células e mesmo com o meio extracelular para a produção de outras substâncias, ele não se degrada, ele não tem degradação enzimática nem por hidrólise. E isso significa que ele não vai sofrer nenhum processo de desintegração no tecido, que seria algo para estudarmos os componentes da degradação de um produto, como os outros bioestimuladores. Do ponto de vista científico, teríamos que reconhecer cada um dos passos de transformação de um produto no organismo humano e se esses produtos de degradação são positivos ou negativos para o tecido biológico. É um produto não alergênico, não temos alergia ao PMMA, ele é apenas uma microesfera e a sua presença no tecido é o que faz o resultado biológico, mas não por produzir alergia. É biocompatível, é um produto atóxico, ele não tem nenhuma toxicidade relacionada a ele, é não carcinogênico, não se produz tumores a partir do uso do polimetilmetacrilato, tem uma baixa reação inflamatória, uma baixa reação, não é zero de reação, é uma pequena reação e essa reação é importante para a fixação das microesferas no tecido. Hoje, os produtos veiculados no Brasil, comercializados no Brasil, têm 40 micra, um pouquinho mais, um pouquinho menos do que esse tamanho, em torno de 35 a 45 micra, que é o tamanho ideal e que esse foi o marco de 2007 para que nós tivéssemos um produto de qualidade e confiabilidade. Hoje as esferas são lisas ou nanotexturizadas conforme o fabricante. Temos 2 fabricantes no Brasil e os dois seguem as regulamentações da Anvisa a respeito do produto, que é em torno de 40 micras, todas esféricas, e um fabricante produz esferas mais regulares, mais lisas, e o outro com nanotexturas. A característica diferente do PMMA em relação a todos os outros bioestimuladores é que ele é inabsorvível. Isso tem consequências. As consequências positivas e as consequências negativas. Ele tem uma longa duração de efeitos da presença da partícula no tecido. Isso significa que dentro de 5 anos, que é o que se preconiza nos estudos, o PMMA ainda é capaz de produzir colágeno. Não que ele produza,
a presença da microesfera no tecido leva a uma resposta do organismo, do hospedeiro, que vai encapsular essas microesferas e produzir colágeno. A cápsula de cada microesfera é colágeno. Por outro lado, os efeitos negativos da sua presença, por exemplo, os erros técnicos, colocar o produto na concentração errada, no plano errado, também vão ser permanentes. Existe tratamento, mas a questão técnica com o PMMA é muito importante, não se pode errar. Hoje, o polimetilmetacrilato é muito mais estudado em áreas que não a área estética, que não a área dermatológica ou de cirurgia plástica. Ele aparece na literatura muitas vezes em cranioplastias, em vertebroplastias, onde se utiliza o PMMA como cimento ósseo, em traumatologia, na síndrome de Poland, onde se tem uma agenesia de costelas, de peitoral, músculo peitoral, e se tem uma deformidade torácica, de uma hemideformidade torácica no paciente. Então, se pode reconstruir a parte óssea, e nessas áreas onde ele é extremamente utilizado e muito mais utilizado do que na área estética, não se vê as complicações que nós vemos do uso estético. O uso intramuscular também na síndrome de Poland, agora não na reconstrução de costelas, dos arcos costais, mas intramuscular também é visto, agora na questão estética, de harmonizar os peitorais. Em sequelas de poliomielite, com alteração da musculatura da coxa, com alteração da musculatura da perna, se pode fazer um remodelamento dessas musculaturas com o polimetilmetacrilato. Em outras áreas, como na gastro, nós temos o refluxo gastroesofágico tratado no esfíncter esofágico inferior com a injeção de polimetilmetacrilato. Não é o mesmo produto, não em relação ao tamanho das microesferas, se utiliza nesse caso microesferas de tamanho maior. Também essas esferas de tamanho maior se utiliza no caso de incontinência urinária, também no esfíncter urinário, e no caso de gluteoplastia, aí sim, estético, se utiliza gluteoplastia primária ou secundária após algum evento adverso de lipoenxertia ou de prótese de glúteo, onde o paciente não pode utilizar a prótese por infecção, por falta de adaptação da prótese ao hospedeiro. O uso subcutâneo é um uso mais atual e que precisa de muito rigor técnico no uso. Usamos na síndrome Paris-Rombert, em que o paciente tem uma hemiatrofia facial, se consegue fazer o remodelamento das musculaturas desse paciente, devolvendo simetria e devolvendo equilíbrio à face. É utilizado nos implantes faciais, é muito estudado nos implantes de pacientes com HIV e lipodistrofia facial. É usado em celulite, no tratamento da celulite, da lipodistrofia genoide, inclusive com a técnica de Gold Incision, onde se faz uma subcisão e se utiliza o PMMA como bioestimulador para manutenção de uma elevação do tecido e consequente melhora da celulite. Em cicatrizes faciais, em cicatrizes corporais, em cicatrizes faciais de acne, principalmente, cicatrizes atróficas, tem um uso bastante visto na literatura, especialmente a literatura norte-americana. E na flacidez, temos muito mais atualmente o BioLift, que é o uso do PMMA em concentrações menores para lipomodelação, uso no subcutâneo para a produção de uma fina camada de colágeno e tensão nas áreas faciais e corporais em que se deseja melhorar o aspecto da pele, sempre pensando em flacidez. E agora, como novidade, e para que a gente abra a cabeça e pense a respeito do PMMA, não como o grande vilão, ou talvez como no passado um grande vilão, mas hoje com características que são insubstituíveis, o PMMA participa da formação de matriz, mimeticamente uma matriz extracelular,
onde se acopla osteoblastos, condroblastos, mioblastos, adipócitos, fibroblastos e se consegue, em cima de uma matriz de PMMA, de fibras de PMMA, nanofibras de PMMA, se consegue, conforme a substância, conforme a citocina ou a proteína participante da formação dessas células, por exemplo, colágeno, por exemplo, laminina, no caso de miócitos, de mioblastos, se tem a cultura de células musculares ou de neurônios ou da própria glia. Então, hoje o PMMA está em estudo para diversas áreas, além de ser um cimento ósseo. Hoje a gente já tem PMMA enriquecido com antibiótico no tratamento de fraturas infectadas, por exemplo, no caso de osteomielite, que quem trata osteomielite, teve casos de osteomielite, sabe o quanto é difícil a resolução de um quadro de infecção relacionado a ossos, a parte óssea. Então, vamos abrindo o nosso pensamento para todas as áreas em que o PMMA é utilizado dentro da medicina e na engenharia de tecidos. Essa foi uma apresentação a respeito do PMMA, para que a gente tenha ideia de que não é só em estética que ele é utilizado, ele é muito bem utilizado na área de traumatologia, na área de neurocirurgia, em cimentação óssea, com excelentes resultados, é um dos melhores cimentos ósseos utilizados na colocação de prótese e no tratamento de fraturas infectadas. E em alguns casos ele é insubstituível, como na síndrome de Poland, na hemiatrofia facial progressiva, eu diria que inclusive no tratamento da lipodistrofia por HIV, justamente por ele ser inabsorvível e ter um resultado de médio e longo prazo. Médio a longo prazo, porque o hospedeiro não vai para o resto da vida fazer reação contra o PMMA ou fazer a reação imunológica esperada ao PMMA de produção de colágeno. Isso se estende, em média, no período de 5 anos, com máxima no primeiro ano. Então, essa foi a apresentação. Em seguida, vamos para as questões mais pontuais a respeito do PMMA e como a literatura médica hoje trata essas questões. Até o próximo.